Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui e vamos para a nossa aula de Física do segundo ano. E o tema da nossa aula aí, seguindo nosso conteúdo de termologia, é quantidade de calor. Então agora a gente vai entrar na parte de calorimetria, né? Então vamos dar uma relembrada aí, o que a gente viu. Primeiro a gente viu o que era termologia, né? A gente viu que a termologia é a ciência que vai estudar temperatura e calor. A gente falou um pouco de temperatura, viu as escalas termométricas, né? Conceituou o calor já, e aí traçou a relação entre as escalas termométricas, né? A gente falou lá, ó, a gente tem dentro da termologia a termometria, a gente vai dentro da termometria estudar as escalas termométricas e as relações, e essas relações aí, geralmente a gente vai estudar o Celsius, o Kelvin e o Fahrenheit, certo? Então a gente falou tudo isso aí já, e a ideia é que agora a gente veja o que é calorimetria. Então, se lá atrás termometria era a parte da termologia que estudava a temperatura, agora a calorimetria é a parte que estuda o calor, certo? Então, ó, calor e caloria é algo que a gente vai ver. A gente vai ver o conceito de calor específico, de capacidade térmica e, claro, de quantidade de calor. Uai, então quer dizer que calor e caloria são coisas diferentes? Quer dizer que calor e calor específico são coisas diferentes? Quer dizer que calor, quantidade de calor, né? Então, tudo isso aí a gente vai entender aí as semelhanças e diferenças e para que serve cada coisa. Então, primeiro vamos definir aí para a gente o que é calorimetria. Então, eu coloquei já uma foto em alguns slides aí do James Joule, né? Que é o cara que estudou aí uma parte da calorimetria e cuja unidade de medida é a unidade de energia e unidade de calor também. Então, a ideia é que a gente tem aí, ó, a divisão da termologia que vai estudar as trocas de energia entre corpos através do calor. Então, se a gente lembrar lá do conceito de calor, o calor é energia térmica em trânsito, né? Ele está mudando de um corpo para outro. Corpos que tenham diferentes temperaturas, quando em contato, eles têm troca de calor. Então, quais são os conceitos aí que a gente vai buscar aprender? A gente vai entender o que é quantidade de calor, a gente vai entender o que é calor específico, capacidade térmica e calor latente. E ver as semelhanças e diferenças entre cada um desses aí. Então vamos relembrar aí como que a gente conceituou o calor. Né? Então, ó, o calor ele não está relacionado a uma sensação térmica de temperatura alta. Por exemplo, hoje está 40 graus Celsius, está calor demais. Não, na realidade, isso é o senso comum, né? Isso é a sensação térmica que a gente tem no dia a dia. Porém, dentro da física, a gente precisa focar e precisa entender que o conceito de calor é a energia térmica que sai de um corpo para outro e sempre ele vai sair de um corpo com uma temperatura maior para um corpo de uma temperatura menor. Então, por exemplo, a gente pode pensar numa panela esquentando no fogão e essa panela tem água. Então, ó, se eu tenho uma panela quente já e despejo água, o que vai acontecer? A água provavelmente vai borbulhar de uma vez ou vai subir fumaça porque a água está mudando de estado físico, né? Ela está evaporando ali. Porque a panela passou calor para a água. Então a panela tinha maior temperatura, a água tinha menor temperatura, e aí foi transferido a energia em forma de calor. Então essa é a ideia de calor, é passar a energia de um corpo para outro. E aí a gente tem duas unidades de medida principal para calor. A gente lembra que toda grandeza física ela possui alguns atributos básicos, né, que são um número, uma unidade de medida e um instrumento de medida. Para o caso do calor, a gente tem o calorímetro, né, como objeto aí como instrumento de medida, e a gente tem as unidades de medida, os joules e a caloria. O joules é a unidade de medida no sistema internacional, é a mesma unidade lá do trabalho, da energia, né, e tudo mais, porque, claro, é um tipo de energia, uma forma de energia. E a gente vai usar também, né, de maneira usual, na verdade, a gente vai ter aí a caloria, que é algo que vem, por exemplo, como valor energético nos alimentos,
ou algo que a gente comenta no dia a dia. A gente vai entender também o que é caloria, né? Então, ó, o que seria caloria? Basicamente, a caloria é a quantidade de calor necessário para elevar em 1 grau Celsius, né? Ou também a gente pode considerar a mesma variação para a escala Kelvin, por serem as duas escalas centígradas, né? A temperatura de 1 grama de água. Então, toda vez que eu conseguia levar 1 grama de água em 1 grau Celsius, ela estava lá em 15 graus Celsius, foi para 16, por exemplo, eu tenho 1 caloria. A ideia é que, como a caloria ela é muito difundida, muito utilizada, a gente se baseia aí na água, né? Que é algo aí que a gente tem no dia a dia e algo bem tranquilo. Porém, a unidade do sistema internacional é o joules, então a gente vai usar uma relação de conversão entre as duas unidades. Então, 1 caloria, na verdade, é 4,18 joules. Então, a gente vai usar esse valor aí. Se quiser arredondar para 4,2 pode, mas eu preferi colocar um valor um pouquinho mais específico para a gente utilizar. Toda vez então que eu tenho 10 calorias, quer dizer que eu tenho 41,8 joules. É isso mesmo. Então, a gente pode utilizar isso aí para relacionar também com o sistema internacional. Beleza. O que é calor específico? Quando a gente fala de caloria, a gente está falando que é o calor necessário para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Porém, a gente está falando só para a água. Então, quando a gente quer estender isso para outros materiais, para outras substâncias, né? Porque a gente tem diversas substâncias no meio ambiente, a gente utiliza diversas substâncias, tanto líquidas quanto sólidas, a gente define o que a gente chama de calor específico. Então, o calor específico ele é definido bem parecido com a caloria, porém, no caso do calor específico, vai ser a quantidade de calor necessária para aumentar ou diminuir em 1 grau Celsius 1 grama de qualquer substância. Bom, se é 1 grama de qualquer substância, cada substância precisa ter o seu próprio calor específico. Então, o calor específico ele é uma propriedade da substância, ele é uma propriedade do material, ele é uma propriedade do composto, daquilo que está formando o nosso objeto. Então, se eu tenho, por exemplo, uma panela, a panela é meu objeto. O alumínio é o meu material, a minha substância. Se eu tenho uma panela de barro, então, no caso, a panela é o objeto, mas o barro é a substância. Ou a panela é o objeto e o ferro é a substância. Ou a gente pensar no espelho. O espelho é o objeto, mas o vidro é a substância. O vidro tem um calor específico. Porém, o espelho ele não tem um calor específico. Ele tem um calor específico do vidro, certo? Então, a gente tem que diferenciar objeto e substância. Então, eu coloquei aqui para a gente ter aí algumas substâncias, alguns materiais, calor específico de alguns aí. Vocês vão reparar que, geralmente, os metais eles têm calor específicos baixos. Por quê? Porque eles têm facilidade em roubar calor, eles têm facilidade em transferir calor, tá? E a água vai ter um calor específico bem alto, certo? Então, a água tem um calor específico 1, claro, é 1 caloria por grama grau Celsius. E a gente tem aí, geralmente, os líquidos, né? Para esses casos aqui que eu coloquei, os líquidos tendo maior valor de calor específico. Então, a acetona ela vai ter 0,52, o etanol 0,59, que são valores de calor específico relativamente altos, né? Não são tão altos quanto da água, mas são altos. Se a gente olhar para os metais, por exemplo, ouro, prata, ferro, aço, cobre, alumínio, todos eles têm aí a segunda casa decimal, né? 0,03, 0,05. Quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, quando eu estou sentado, aí no sofá, né, eu levanto e a porta da minha casa é de metal, de alumínio. Eu encosto na porta, quer dizer que eu vou sentir que a porta está gelada. Por quê? Porque ela rouba calor da minha mão muito rápido. A sensação térmica é praticamente instantânea. Se a gente pegar aí uma panela, por exemplo, a sensação térmica é quase instantânea, que a panela, seja de alumínio, de aço, né, ou de ferro, na verdade, né, ela rouba quase que instantâneo o calor da sua mão e também ela esfria muito rápido, ela perde o calor para o meio muito rápido, né? Então, basicamente, a ideia é essa aí. Então, se a gente observar,
a gente falou das substâncias. Porém, quando a gente vai falar do objeto, eu estava falando da substância alumínio, mas eu quero falar de uma panela que tem 200 gramas de alumínio, aí a gente já está tratando de capacidade térmica. Então, a capacidade térmica, ela é a quantidade de calor também necessária para variar em 1 grau Celsius, mas é a temperatura de algum objeto. Então, não precisa necessariamente ser 1 grama. Esse objeto ele pode ter qualquer valor de massa. Tanto que a gente vai relacionar a capacidade térmica com o calor específico. Então, eu quero frisar para vocês aqui, quero que vocês entendam que é diferente do calor específico, tá? Então, diferente do calor específico, a propriedade, que é a propriedade da substância, a capacidade térmica depende da massa. Então, eu posso falar da água, por exemplo. A água tem um calor específico 1, mas se eu tiver 100 gramas de água, eu tenho capacidade térmica 100, e se eu tiver 1000 gramas de água, eu tenho capacidade térmica 1000. Então, a capacidade térmica ela muda independente do material. Se eu tiver duas quantidades diferentes do mesmo material, minha capacidade térmica é diferente. Então, a gente tem que estar muito atento a isso aí, porque capacidade térmica e calor específico são coisas diferentes, tá? Capacidade térmica, propriedade do objeto. Calor específico, propriedade da substância. E a gente pode relacionar os dois, claro. Então, eu coloquei aí para a nossa primeira relação matemática, nossa primeira fórmula, equação, da capacidade térmica. Então, a capacidade térmica, para a gente calcular, ela sempre vai ser a massa do meu objeto vezes o calor específico. Então, se eu estiver falando do alumínio, a gente viu no slide passado que o alumínio tem aí 0,22 grau Celsius de calor específico. Se eu tiver, por exemplo, uma panela de alumínio que pese 100 gramas, uma panela pequena, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha capacidade térmica é 22 calorias por grau Celsius. Então, para essa panela específica, todas as vezes que eu quiser aumentar a temperatura dela em 1 grau Celsius, eu preciso colocar a quantidade de calor de 2 calorias. Então, a ideia é basicamente essa. A gente tem que ficar atento aí para não trocar aí os dois conceitos, tá? Então, a capacidade térmica depende da massa e o calor específico não. O calor específico ele vai ser unitário, né? Ele vai ser unitário no sentido de não depender da massa, né? Ele vai ser ponderado para 1 grama só do objeto, por isso unitário. Essa é a ideia. E aí a gente finalmente chega no tema aí, né? A gente definindo essas coisas em relação a calor específico, capacidade térmica, a gente chega aí na quantidade de calor. Então, a quantidade de calor, que é o ponto central da nossa aula, é a quantidade de calor que precisa ser cedido ou retirado de um corpo para gerar variação de temperatura. Faltou a palavrinha aí, né? Mas gerar a variação de temperatura. Às vezes, em alguns lugares, pode vir referenciado como calor sensível, certo? Porque o corpo está sensível àquela mudança de temperatura por conta de um calor que foi injetado aí ou retirado do objeto. Então, eu coloquei para vocês aí os dois termos como sendo semelhantes, tá? Eu vou usar com vocês quantidade de calor, mas vocês podem ver calor sensível em algum lugar, e aí vocês já sabem que é a mesma coisa, tá? E aí, a nossa primeira relação, que alguns professores gostam de falar que é o Q-macete, né? O Q igual a MC delta T, então, Q-macete aí, a gente pode pensar o seguinte, o Q é de quantidade, Q de quantidade de calor, é dado em caloria ou em joules, claro, a gente pode utilizar joules também. O M é a massa do objeto, a gente já falou no slide passado. O CEzinho aí é o calor específico dado em caloria por grau Celsius. E esse calor específico, claro, ele tem que estar nessa unidade aí, né? Senão a gente precisa fazer uma conversãozinha. E esse ΔT, né? Antes a gente usava o ΔT minúsculo para variação de tempo. Agora o ΔT maiúsculo a gente vai usar para variação de temperatura. Então, basicamente, se eu estou aquecendo uma panela lá, por exemplo, no fogão, essa panela ela tem calor, ela é de alumínio, ela tem calor específico 0,22, massa 200 gramas, e a variação de temperatura que eu quero dela é, por exemplo, ela está em 20 graus Celsius, eu quero que ela vá para 120 graus Celsius. Então, essa variação de 20 para 120 é o ΔT. 120 menos 20 dá 100, por exemplo. Né? E aí a gente tem
basicamente a nossa variação. Eu poderia jogar esses valores e descobrir qual é a quantidade de calor que eu preciso para aquecer essa panela. A gente vai fazer um exemplo, tá? Eu estou jogando valores para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, a gente usa para calcular a quantidade de calor essa relação. E aí a gente pode usar também a relação quando a gente tem a capacidade térmica, claro. Por quê? Porque eu falei aqui, ó, que o M vezes o Czinho, ele é a capacidade térmica. Né? Então, a gente pode trocar isso aí pela capacidade térmica e utilizar também quando for necessário. Claro que algumas vezes vai ser necessário, né? Então, vocês precisam saber como que faz aí em cada um dos casos, tá certo? Então, ó, vamos lá, vamos resolver um exemplo, né, que é o que nos interessa. A primeira pergunta do nosso exemplo diz o seguinte: qual a capacidade térmica de 800 gramas de água, ponto, né? Tem uma interrogação aí. Essa é a primeira pergunta. Depois, qual a quantidade de calor necessária para elevar essa quantidade de água de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius? Então, a gente vai responder em duas partes, como se fosse uma letra A e uma letra B, tá certo? Então, ó, a letra A, qual a capacidade térmica de 800 gramas de água? A capacidade térmica ela é dada por massa vezes o calor específico do que eu estiver falando, né? Então, quem que eu tenho aí? Minha massa de 800 gramas e o calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. Então, para esse caso aqui, quando eu faço a substituição, ó, eu vou trocar o M por 800 e o C por 1. Opa, simples, 800 caloria por grau Celsius. Então, ó, todas as vezes que eu estiver falando de água, a massa automaticamente vai ser o valor da capacidade térmica. Claro, com unidade de medida diferente, tá? Então tem que tomar cuidado só para não errar a unidade de medida, mas é automático. Falei 800 gramas de água, capacidade térmica é 800. Então a primeira parte resolvida. Agora a gente pensa na segunda parte. Qual a quantidade de calor? A quantidade de calor a gente fala da letra Q, né? Necessária para elevar essa quantidade de água. Qual quantidade? 800 gramas de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Então, ó, a quantidade de calor, ela vai ser quem? Vai ser a massa vezes o calor específico vezes o ΔT. Lembrando que o ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. A gente já sabe disso. Então, ó, a quantidade de calor, se tudo está em caloria, a gente vai ter o resultado em caloria, tá? Minha massa é de 800, o calor específico vale 1, e o ΔT vai valer temperatura final de 80 graus menos temperatura inicial de 20 graus. Então, a quantidade de calor vai ser 800 vezes 60. Opa! Então, tem aí o resultado, ó, 8 vezes 6, 48. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, tá aí, 48.000 calorias. Algumas vezes, a gente pode ver aí em algum alimento ou em alguns exercícios, a unidade assim, cal, certo? O que quer dizer o quilo? Quer dizer 1000. Então, ó, 1 quilocal vale 1000 cal, certo? Então, a gente pode pegar esse 48.000, por exemplo, e falar aqui, ó, opa, 48.000 é o que? É 48 quilocal. Tá certo também? Tá certo. Continua sendo uma quantidade de calor. Show de bola. Então, a gente, se quiser calcular direto pela fórmula da capacidade térmica, pode? Pode. Eu vou abrir aqui um parêntese em azul para falar, ó, se eu quiser calcular pela capacidade térmica, a capacidade térmica vezes o ΔT vai ser o 800, né? A gente já tem aqui o valor, ó, vezes o ΔT, que é 60, dá os mesmos 48.000. É a mesma coisa, não mudou nada, não pode mudar nada, senão não faz sentido, né?
Vamos lá, vamos resolver um segundo exemplo, agora um pouquinho mais rebuscado, um pouquinho mais elaborado, para a gente ficar tranquilo aí, né, e saber resolver diferentes tipos de exercício. Então, ó, um corpo de um certo material com 200 gramas. 200 gramas é o que, então? Sempre que vocês forem resolver um exercício, vai anotando os dados, vai marcando o que é cada coisa. Ao receber 1000 cal, 1000 cal não precisa falar que é quantidade de calor, a gente já sabe. Varia a sua temperatura em 10 centímetros. 10 centímetros não, perdão, em 10 graus Celsius, graus centígrados. Então, varia é o delta e temperatura é o T. Outro corpo de 250 gramas constituído do mesmo material terá qual valor de capacidade térmica? Opa, espera aí então. A gente tem alguns detalhes aí, né? Então vamos começar o seguinte. A quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes o ΔT. Vamos olhar. Quantidade de calor o exercício me deu. Ele falou que é 1000 calorias. A massa o exercício deu. Ele falou que é 200 gramas. O calor específico ele não deu. E a variação de temperatura ele falou que é 10 graus Celsius. Ah, tá. Então quer dizer que o que o exercício está falando, primeiro, é que eu preciso encontrar o calor específico, né? Porque senão eu não consigo a capacidade térmica. Se a gente lembrar, a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Certo? Então vamos fazer a conta. Ó. 1000 igual a 200 vezes 10 dá 2000 vezes CE. Então, ó, quem está multiplicando passa dividindo. 1000 dividido por 2000. Então, a gente pode simplificar os zeros aí, né? Igual ao calor específico. Então, o calor específico é igual a 0,5 caloria por grama grau Celsius. Show de bola. Ah, mas o exercício não está pedindo calor específico, ele está pedindo capacidade térmica. Ok. Mas aí ele está falando o seguinte, ó, outro corpo de 250 gramas. Agora ele alterou o valor, né? Então, a gente precisa vir, ó, capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Então, a capacidade térmica vai ser igual a 250 gramas vezes o calor específico de 0,5. Então, ó, se a gente simplificar o zero com a casa, depois da vírgula aí, né, tem uma casa, 5 vezes 25 dá 125 caloria por grau Celsius. Então, tá aí nosso resultado, certo? Então, sempre que a gente estiver procurando aí esse tipo de informação, a gente precisa olhar quem me dá essa informação. Então, toda vez que a gente quiser capacidade térmica, primeiro eu tenho que ver se eu tenho massa e se eu tenho calor específico. É lógico que para o caso do corpo de 200 gramas para o de 250, se eu mudei a massa, eu altero a minha capacidade térmica, mas o calor específico permanece o mesmo. Então, resumindo aí, pessoal, a gente tem basicamente todas as ferramentas necessárias para conseguir resolver aí a parte de introdução à quantidade de calor, tá? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de calor latente, né, que é aquele calor de transformação entre fases, e aí a gente vai ver que vai ser a última ferramenta para a gente resolver qualquer exercício de equilíbrio térmico, de transferência de calor, tá certo? É isso aí, pessoal, até mais. Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês virem no slide aí, é só me avisar. Aquele abraço!